Bendigam o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias das profundezas vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Com esta palavra do Salmo 116, saudamos a todos. Que a celebração possa edificar sua vida. Que as palavras de nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Tens me tomado em teus braços, tens me dado salvação. Do teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. E eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, entregastes tudo ali. Vida eterna presenteastes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada até o trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. O Salmo 130, versículo 1 diz: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. O que temos aqui é um ser humano que, na sua mais baixa situação de vida e sofrimento, levanta os olhos aos céus e suplica, ora, engrandece o nome de Deus. E depois ele vai dizer com muita convicção, um pouco mais adiante, eu espero no Senhor. Assim também nós oramos, confiantes. Deus vai nos responder. Ele nos ouve e atende. Convido você a orar comigo conforme a oração que vai ser projetada na sua tela. Oremos. Senhor Deus e Pai, o apóstolo Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A tua vida, ó Jesus, é uma ilustração desta palavra. Tu enfrentaste o mal, a dor e o sofrimento. Não te deixaste contagiar por ele, nem mesmo quando te pregaram na cruz. Intercedeste por todos os homens para que fossem perdoados. Foste vitorioso sobre o mal.
olha para nós em meio a todas as dificuldades que vivemos. Na nossa dor, na doença, no isolamento, nas dúvidas, na angústia da solidão e para tantos outros momentos que a vida nos apresenta. Sozinhos não venceremos as preocupações. Vem com o teu poder e amor dar-nos nova vida e grande esperança. Ajuda-nos a entender os teus propósitos e a aceitar os caminhos que se nos apresentam todos os dias, mesmo que sejam difíceis. Recorremos a ti, pois és nosso socorro bem presente em todas as dificuldades e situações. Concede também o perdão pelos nossos pecados, o que de mal fizemos, ofendendo a tua santidade. Isso perdoa por amor de Jesus. Queiras consolar a todos nós com o Evangelho do perdão e conceder-nos uma nova vida que repouse nas tuas promessas de salvação e de esperança. Oramos em nome de Cristo, o Salvador. Amém. A leitura pós-confissão encontramos no livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 31 até 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito. Espírito
A leitura bíblica, que servirá de base para a reflexão deste dia, nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 16, onde lemos o seguinte: Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Esta é a palavra. Constante
O assunto que vai nos basear nesta reflexão de hoje é o sofrimento. É um tema um tanto quanto desagradável. Nós não gostamos de ouvir sobre isso, muito menos de participar de sofrimentos. Nós não gostamos de pensar nesse tema, nesse assunto, por ele ser tão negativo. A gente não gosta de ver outros sofrer, muito menos o fato de nós sermos incluídos numa lista de sofredores. Porém, mais cedo ou mais tarde, com um grau maior ou menor do que os outros, nós seremos afetados pela dor, ou já fomos afetados por ela, ou ainda seremos ou somos momentaneamente por ela afetados. O teólogo Tim Keller, em um livro chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, sobre isso escreve o seguinte, e eu quero repartir isso com vocês. A perda de pessoas amadas, as doenças debilitantes e fatais, a traição pessoal, as reviravoltas financeiras e os fracassos morais, todas essas coisas um dia o atingirão, se você tiver uma longevidade normal. Ninguém está imune. Assim, não importam nossas precauções, quanto nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com familiares e amigos, para ser bem-sucedidos na profissão. Inevitavelmente, algo vai arruinar isso. Não há dinheiro, poder, nem planejamento capazes de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entrem em nossa vida. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica. E a pergunta, depois desse texto, que naturalmente surge quando nós somos incluídos numa lista de sofredores, é a seguinte: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Existe, porém, uma outra maneira de dizer isso. Porque não eu. E, de fato, a ideia de perguntar, pode existir uma razão para a minha dor? Não que, de fato, ela precisa existir, mas temos que fazer essa pergunta. Aqui eu não quero resolver o assunto ou o tema do sofrimento de uma forma definitiva com essa pregação, mas eu preciso refletir, pautar esse tema de como nós cristãos o enfrentamos ou deveríamos enfrentar. Eu, de fato, não vou explicar por que sofremos, ou por que alguns sofrem mais e outros menos, por que a dor de algumas pessoas é maior do que a de outros, e por que alguns que são maus sofrem menos do que os bons. Biblicamente, não temos uma resposta para esse desequilíbrio aparente ou real. O apóstolo Paulo é um ser humano muito sincero. Ele derrama as suas entranhas e expõe a sua vida, ou a sua via crucis, ou a sua via dolorosa, sem medo. Ele é muito transparente e honesto. Ele não faz um sensacionalismo em cima de sua fala. Ele abre o coração. E ele cita até o número de quantas vezes naufragou, de quantas vezes ele foi preso e de quantas surras ele levou. São relatos em detalhes do sofrimento dele e de seus enfrentamentos. Ele diz essas coisas porque provavelmente os coríntios suspeitavam de que ele estava mentindo sobre o sofrimento que ele teve de passar, ou por outras razões também, e por isso o consideravam até um negligente, um insensato. Às vezes as pessoas não se imaginam
e não pensam e não entendem o que é o sofrimento. E talvez tenha sido um pouquinho a realidade de Corinto. Assim também é conosco quando passamos por determinada situação complicada e nós começamos a contar os dias. Passei um dia no hospital, foram 40 dias bem longos e difíceis, 100 dias. Algumas pessoas têm 1 ano, 2, 3, quem sabe 10. E as pessoas marcam isso, já faz tanto tempo. E a gente sabe exatamente o que nos afetou em determinado período da nossa vida. A gente marca esses dias com certa exatidão. O negativo, o difícil. Mas também deveríamos considerar como marcante e bem pontual os bons momentos que vivemos, apesar da dor. E o apóstolo Paulo tem isso. A lista dele não é um retrato do que aconteceu num dia apenas. Isso é tudo uma história de sua vida e do seu trabalho ministerial, de suas viagens, idas e vindas. E o bonito também está nas suas cartas. Os relatos dele sobre as coisas edificantes, bonitas nas igrejas e na sua vida, superam em muito o sofrimento que ele aborda aqui e também, de certa maneira, ou muito mais ainda no texto de Romanos que nós acabamos de ouvir também. Paulo também não reclama do seu sofrimento. Aliás, isso estava até no pacote do chamado dele, quando o Senhor dá orientações a Ananias que eu iria visitar, e ele diz sobre isso: mostrarei a ele, a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas ao mesmo tempo em que fora convidado para a dor, ele também tinha a presença de Deus. E logo após o seu chamado, seus discípulos o tiveram que descer por um cesto através de um furo numa muralha. Deus já naquele momento havia se colocado ao seu lado. Ele que até agora havia trabalhado contrariamente à igreja, perseguindo a igreja e ao próprio Jesus. Na sua conversão, Deus pergunta: por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? E já num primeiro movimento, ele é salvo estrategicamente. Ou seja, Deus estava com ele. E assim foi em todas as provações e dificuldades que o ministério lhe trouxe. E a pergunta é: Paulo faria tudo de novo? Ou não iria se aventurar numa nova empreitada? Em nome de Deus, certamente o faria, com coragem e destemor. Nós também temos que encontrar o nosso lugar aí nesta lista, onde podemos dizer: é aqui que eu me encaixo. O sofrimento, ele nos nivela e nos leva a dizer: eu já passei por isso. Eu sei como é. E é bom quando alguém nos diz isso. A gente tem companhia. Não estamos sozinhos. Embora cada sofrimento seja de fato único e por vezes incomparável com o do outro. Cada um com a sua cruz. Lembremos também que o sofrimento de Jesus foi o maior de todos. Ele inclusive é chamado de homem de dores. Em Hebreus lemos: aprendeu a obedecer Jesus por meio daquilo que sofreu. Trata-se de um justo sofrendo. Deus sofrendo por uma causa alheia. Portanto, por mim e por você. Todos os nossos sucessos e derrotas devem ser voltados para a glória de Deus. E é bom que, de vez em quando, ou definitivamente, nossa rotina seja alterada. Alguém deve mexer em nossa agenda, mesmo que seja o infortúnio ou a tragédia. Há um ditado que diz:
o espectro da incerteza do destino ronda a todos os navios que partem. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação, uma nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação. Vale lembrar que na sequência do texto, em 2 Coríntios 12, Paulo ora a Deus por um problema de saúde que ele tinha. E ele o chama de espinho na carne. Ele queria que Deus tirasse esse espinho. E Deus responde a ele com um sonoro não. E ainda diz: Paulo, a minha graça é que te basta. E ele também não fala mais sobre isso. Isso para ele estava resolvido. O sofrimento ao longo de todas as épocas tem sido definido de formas diferentes. Ao longo dos tempos, muitas explicações foram dadas e ainda não temos uma resposta definitiva. Alguns o classificam como um intruso na nossa vida boa. As coisas caminham tão bem e, de repente, o mal se intromete e tudo vira ao avesso. Ele vem para nos atrapalhar em nossa alegria. Esse é um conceito. Para outros, é simplesmente o pagamento de uma maldade em outra vida, o famoso karma. São tudo explicações racionais e que deixam dúvidas. Outros ainda jogam tudo na conta de Deus. Se Deus é bom, então não deveria permitir o sofrimento. Já se sabe que de todas as teorias e argumentos em torno do assunto, existe um consenso de que a religião cristã tem a melhor definição. Ela propõe, ou justamente porque ela propõe um fim melhor para a dor. Apocalipse fala do fim da dor e das lágrimas, onde elas não mais irão existir. E isso de fato é verdade. E tudo está ligado à ressurreição de Cristo e, consequentemente, à nossa ressurreição também. E o apóstolo Paulo, esse mesmo, quando ele fala da ressurreição de Jesus, em 1 Coríntios 15, diz: se Cristo não ressuscitou, então foi-se a nossa felicidade. Somos as pessoas mais infelizes de toda a terra. E se alguém explicou para você a razão do seu sofrimento, acabou de lhe mentir. O grande consolo que temos em meio às dores é justamente o fim definitivo delas, quando nosso último inimigo estiver vencido, a morte. O mesmo apóstolo Paulo também nos convoca a participar dos sofrimentos de Cristo, este que era o homem de dores. Por isso ele diz aos Colossenses: agora alegro-me em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Isso mostra que a cabeça, Cristo da igreja, está ligada a nós e sofre conosco. Quer dizer,
quando nós sofremos, Cristo sofre. E quando Cristo sofre, nós também sofremos. E por fim, gostaria de citar uma palavra de Pedro para terminar essa reflexão, onde ele fala em sua primeira carta. Ali diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente ao Deus que se compadece de nós e que caminha conosco em todos os momentos, e em especial quando sofremos, quando passamos pela dor e pela angústia, Ele se coloca junto de nós. Ele manifesta o seu amor por nós. E é a esse Deus que agora queremos elevar nossos pensamentos em oração. Oremos. Gracioso Deus e eterno Pai, o salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agradecemos por estas palavras e promessas. Elas são verdadeiras para nós, porque de fato nos sentimos acolhidos e atendidos por Ti. Nossas orações Tu as respondes, cedo ou tarde, e por isso glorificamos o Teu nome. Obrigado por seres o Deus conosco, que se põe ao nosso lado enquanto caminhamos nesta vida. E quando já não podemos com as nossas próprias cargas, Tu nos carregas em Teus braços. Enquanto aqui vivemos, também somos afetados por todos os tipos de angústia. Especialmente nesta pandemia, surgem muitas perguntas e soluções poucas. Cada dia se apresenta nebuloso e isso nos traz inquietação. Em meio a tudo isso, precisamos viver, trabalhar, conviver e buscar formas de tocar a vida. Obrigado por todas as coisas bonitas que temos ao nosso favor e quantas páginas coloridas fazem parte de nossa vida e que em meio à dor às vezes esquecemos.
Obrigado pelas bênçãos do lar, da família, do pão de cada dia, pelos bens, pelos nossos aniversários, pelas lavouras e pelas cidades. Obrigado por nosso país e por tudo o que ele nos oferece para desfrutar de uma vida boa. Oramos pelos doentes e sofredores, os que pacientemente aguardam o fim de sua vida, os que cuidam de pessoas doentes e dementes, dos paraplégicos e de todos os que se empenham para garantir uma vida digna e, por que não dizer, uma morte digna. Sê tu o constante pastor deste teu povo aflito. Fica ao lado de todos nós nesta semana que iniciamos. Oramos agradecidos, com louvor em nossos lábios, em o nome de Jesus. Amém. Ages cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rib inside which flow be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. When my pilgrimage I close, victor o'er the last of foes, when I soar to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Agradecidos a Deus pela oportunidade que tivemos de estar com vocês e de lhes levar a sua palavra. Rogamos que o mesmo Deus esteja ao vosso lado na situação em que todos se encontram, seja na alegria, na tristeza, dor e sofrimento e também nas vitórias que o nosso Deus nos proporciona. Queremos nos despedir dizendo a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde.